Então, perseguição, a gente tá por aqui, né? Ó, tá vendo? Perseguição. Não é perseguição você trazer outras visões de mundo, Fernanda. Não é. Só que para o crente, qualquer outra visão de mundo que não esteja na Bíblia é perseguição, é do diabo, é do maligno, é o oposto, é qualquer coisa. Por isso que não dá pra conversar com um cristão. Antes da gente começar o vídeo de hoje, vou pedir gentilmente que vossas senhorias sejam gentis nos comentários abaixo. E tenho dito. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu acho que mexeremos em um vespeiro. Algumas pessoas pediram para que eu reagisse e comentasse uma tretinha gospel que estava acontecendo no TikTok. Mas não tenho produzido para o TikTok. Pensei, vou trazer o conteúdo na íntegra para o YouTube, que é onde eu gosto de produzir, onde tenho produzido aqui pra vocês. E de forma alguma, este vídeo está sendo feito pra ofender ninguém. Muito pelo contrário. São questões minhas, questões que eu vou levantar. Eu meio que vi, assim, alguns cortes dessa entrevista, essas trocas de farpas. Eu vou reagir e comentar aqui com vocês, então vamos lá. Pra quem tá caindo aqui de paraquedas ou quem já tá consumindo aqui meu conteúdo, eu tenho dito em alguns vídeos que me considero ateu/agnóstico. De fato sou. Tem dias que eu acredito que existe alguma força superior, tem dias que eu acordo virado e não acredito em nada, e tem dias que no finalzinho eu dou um graças a Deus. E eu acho que a graça da vida tá justamente aí, sabe? Eu não quero ter certeza de nada, eu não quero ter a opinião formada sobre tudo, eu acho que a graça da vida é viver. Me perguntaram nos comentários o porquê você é ateu. Talvez as questões que levantarei nesse vídeo pode responder ou não, porque as minhas respostas não são respostas, são perguntas, e essas perguntas eu não espero uma resposta porque talvez não tenha, não exista. E tá tudo bem, eu não sinto essa necessidade. Então vamos reagir aqui. Você falou que a música gospel tem isso, né? A gente tem várias artistas do pop, aí a Isa, por exemplo, que vem do gospel, várias verdade. vezes. A música brasileira é conhecida no mundo inteiro. Acho que até a Luísa Sonza veio do gospel. Você acha que ainda existe um preconceito contra a música gospel, principalmente em relação à indústria da música? Você sabe que a gente não liga? Mas existe? Muito bom. A gente não liga. Tem gente que não gosta da gente, tem gente que acha que grita, tem gente que acha que é baixo demais, tem gente que acha que não tem... Mas a gente tem as notas, a gente tem o chamado, porque tem isso, tem gente que só canta e tem gente que tem o chamado da música gospel, que é o meu caso. Então, assim, eu já passei muitas coisas de mafiarem o som da gente... E microfonias loucas, e o que vocês estão fazendo aqui, seus crentes? Preconceito é com a gente mesmo, mas a gente... Sim, preconceito é com vocês mesmo. E assim, eu não acho que a música gospel no Brasil hoje sofra um boicote. E eu vou explicar o porquê. Quantas vezes você aí do outro lado pegou um Uber onde estava tocando um ponto de Umbanda? Ou então você entrou no metrô e tinha alguém escutando o Padre Marcelo Rossi? Ou então você entrou num estabelecimento e estava lá tocando um ponto da Pombagira. Não tem. Não existe. No Brasil, é predominante a presença da música gospel em lugares públicos e principalmente as pessoas consumindo de modo geral na vida. Então, eu não vou dizer que é um mercado. Eu não vou dizer que é um mercado que dá tanto dinheiro quanto o sertanejo dá. Porque às vezes tem algumas músicas aí que ficam em primeiro lugar no sertanejo, a gente nem sabe e nunca nem escutou, né? A gente entende como funcionam os algoritmos e que muitas empresas acabam pagando pra estar ali no mais tocadas do Spotify. Quando se trata do gospel, eu acho que é um assunto delicado, porque eles querem se ver neste lugar de ai, ninguém liga pra gente, ai, a gente sofre preconceito porque a gente canta gospel, porque nós somos crentes, nós acreditamos em Deus. Gente, ninguém tem preconceito com vocês porque vocês processam a fé de vocês. A gente tem um certo preconceito no sentido de... Nesse sentido que eu tô dizendo, porque vocês só são invasivos mesmo, sabe? Não existe preconceito contra a música gospel no Brasil. Não existe. É um mercado que lucra. Pode não ser milhões, mas é um mercado, sim, que lucra como muitos outros mercados por aí. Então, assim, não é deslegitimando também a fala dela. Eu realmente acredito que, volta e meia, ela deve fazer algum show em uma cidadezinha, numa prefeitura, no subúrbio de alguma cidade aí, do interior de Minas Gerais, sei lá. E aí, acabou que as
o evento ali na prefeitura deu preferência para um grupo secular e não pra ela e pra equipe dela. Eu acredito que isso possa acontecer, mas assim, não é porque você é do gospel. Às vezes as pessoas só também são sem noção, né? Convenhamos, todo mundo merece respeito, independente de quem for se apresentar em qualquer lugar, mas enfim. E sim, preconceito é com vocês mesmos, sabe? Você nunca vai ver um católico, um umbandista, um espírita, um budista, ou um gay, ou uma travesti, aí eu já parti pra outros caracteres, né? Não é nem sobre religião. Você nunca vai ver esse grupo de pessoas batendo na sua porta de manhã, te enchendo o saco num domingo, sabe? Aí tem coisa que realmente não dá pra defender. Preconceito também. Passa a mão aqui, levantou meu Samba filho, tem me preconceito também, funk tem preconceito só, também. Eu acho que o gospel é uma coisa que pode até ter, mas que tem um lugar tão grande. Mas Você vê música quantos seguidores que você tem. A música gospel, Fora que é o segundo ela é pra gênero todo mais mundo. ouvido. É o segundo gênero mais ouvido. É um pra dos todo gêneros mais mundo. ouvidos A gente no faz Spotify, música nas... para Sim. as pessoas sentirem Deus. Em casa, sozinhas. No carro, na hora daquele momento, daquela oração. Aí ela ou tá até vendendo mesmo o num peixe momento de dela, né? alegria, Do que ela acredita, a fé dela, e tá Então, a tudo música certo, não tem nada de gospel, errado. Ela venceu. Ela chegou no seu lugar, onde as pessoas gostam. E as que não gostam, preferem nem falar. Deixam pra lá. A gente também não liga. Porque tem que continuar, né? Lógico. Tem que continuar. Sim, ela tá certa. Quem não gosta, não gosta. Quem gosta, consome. Tá tudo certo. Agora falar que você sofre preconceito por conta da música gospel, meu amor. Mas a gente tá aí... porque tem muita gente legal, como em todos os lugares. E tem gente ruim também. Claro. Eu falei uma vez pro Danilo Gentili, eu falei, gente, a igreja é uma delícia, o que mata é o fã-clube, né? Sim, o que mata é o fã-clube, meu amor. Eu não tenho nenhum problema com pessoas que processam sua fé ou qualquer coisa do tipo, mas o problema é quando vira aquela insistência, sabe? É muito chato. Isso é ótimo, né? Jesus é maravilhoso. Então, a gente tem que saber chegar... Se Jesus é maravilhoso ou não, porque não sei se ele de fato existe. A figura, um homem chamado Yeshua HaMashiach / Jesus, como a gente traduziu para o mundo, né? De fato existiu. Agora, se ele teve todo aquele poder, aí realmente é uma questão de fé, né? É igual quando a gente vai estudar a história do Papai Noel. A gente sabe que como que é o nome? Santa Claus foi um padre que de fato existiu. E ele ajudava crianças, etc., no período natalino, algo assim. De fato, ele existiu. Agora, se ele vestia uma roupa vermelha, ele tinha uma barba grande e voava num trenó, aí é questão de fé. E também transparecer a humanidade da gente. Não tem nenhuma muralha entre nós. E o Brasil é muito bom por causa Não tem nenhuma muralha entre nós? Será, Fernanda? Será mesmo? Porque toda vez que a gente tenta destruir muralhas sociais, eu vejo que o conservadorismo cristão reacionário é o primeiro a falar: esse avanço social aqui, não. Não, pessoas trans trabalhando no mercado de trabalho? Não, não. Como é que eu vou explicar pro meu filho? Então, assim, é realmente muito complicado. É muito complicado. Eu olho pra Bíblia, pra Jesus e pros ensinamentos, né? Se a gente pegar as figuras bíblicas, Moisés, Josué, Adão, Davi, você analisando a história deles, você consegue tirar algo positivo dessa história, né? Mas é complicado quando isso é usado para controlar, manipular toda uma sociedade por séculos e séculos, né? A monarquia foi sustentada por conta disso. Então, assim... Falei, acho que eu quero ser pastora. Aí ele falou, pastora, mulher. Ok, vamos procurar uma igreja que aceite pastora mulher. E ele foi muito, muito sábio comigo. Ele me levou numa denominação onde eu fui preparada, fui fazer seminário, escola ministerial, e ali eu comecei a trabalhar com as pessoas, nas dores das pessoas. A gente falando de dor hoje, né? Tá nas vendo? dores das pessoas e também... Eu não acho que pastores são pessoas que devam lidar com a dor de outras, porque não tem nenhuma formação acadêmica para isso, sabe? Você tá usando um livro de 2000 anos atrás. Eu não estou deslegitimando a história deste livro. Eu achei ele como história, parte da humanidade, é válido como qualquer outro livro. Mas você usar disso para poder criar impérios, cara, é tão perigoso, meu Deus.
Eu usando meu Deus no final da minha crítica. Entendeu? Fernanda, Então, eu acho- veio junto, assim, o canto e o ministério? Na verdade, eu já cantava antes, como eu falei, cantava música secular na noite Sim, e tal, sim. desfilava, andei desfilando, tá? Aí o Pedrinho passou de 90, eu, ó. Ai, gente, eu acho a Fernanda linda. Ela realmente é uma modelo, meu Deus. Jesus era um grande negociador, né? Ele ouvia todos Sim. os lados, ele não julgava o próximo, né? Um dos Não. mandamentos mais importantes de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo. E como ao a si próximo, mesmo. a gente esquece de fazer a segunda E aí parte do mandamento. a gente vive num mundo, a gente está num país que a fé muitas vezes é usada para julgar, a fé muitas vezes é usada para diminuir o outro, né? E aí eu queria saber de você, assim, quando isso acontece, onde é que os ensinamentos de Jesus se perdem, assim? Quando ele deixa de acolher? Isso acontece em todas as religiões, porque do jeito que de que você está perguntando, parece que é só desse lado, mas a gente também... Fernanda, eu nunca fui ofendido por uma macumbeira, por uma mãe de santo, por um espírita, por um budista. Mas todas as vezes que eu fui ofendido, olha só que gozado, foi por um cristão. Então, assim, não tem como não associar uma coisa a vocês. Eu sei que a gente não pode generalizar. Generalizar realmente é errado. Mas não dá pra vocês quererem, do nada, se pintar de inocentes, incompreendidos, só estamos pregando a Bíblia, porque justamente o que vocês fazem é querer mudar a maneira como os outros vivem as suas vidas. Ponto. E a partir do momento que eu pontuo que isso sim me incomoda, você se sente ofendida. Gente, a minha crítica não é a Fernanda como pessoa, tá? E sim o discurso dela, pelo amor de Deus. E eu tô aqui para falar do que me interessa, que é Jesus. Eu não quero saber da vida de A, de B, de C, o que Mas faz, você que teria, deixa deixa de eu fazer uma fazer. pergunta bem assim, você teria uma amiga, assim, que entrasse... Suponhamos, eu fui criada no catolicismo, mas eu sou uma pessoa eclética, eu sou ecumênica, enfim. Então, eu sou filha da Oxum, eu sou filha de Ansã, eu adoro minha Nossa Senhora, acho Jesus Cristo o cara mais A incrível Fernanda do ficou meio mundo, tensa, entendeu? hein? Mas gosto muito de Buda. Então, assim, eu queria saber se você teria uma amiga como eu, por exemplo, que eu digo pra você assim, axé. Quer ser minha amiga? Claro! Axé pra Quer meu você, meu WhatsApp? amor. Não, só Ai, quero que gente, você olha a me expressão respeite. dela. Jesus Que a gente te tenha tolerância uma com a cubra outra, o sangue entendeu? dele completamente. Ai, Te gente, não, guarda. não, não, não. Eu te- Ai, que cringe, pera. Cara, olha a maneira como a Fernanda levanta a sobrancelha e finge acolher a Cissa. Olha só. Que a gente tenha tolerância uma com a outra, entendeu? Que Deus te cubra com o sangue Buda, dele Eu te completamente. peço que Buda reze por você e que Tá ele vendo Ansã como também, como não a é? gente agora aqui tá se olhando no olho com respeito? Claro, é E isso que é legal. Eu tenho que crer que Jesus vai fazer uma obra linda na sua vida a todo tempo, Ai, porque é o que ficou eu estranho. creio. Ó. E você tem que concordar e discordar comigo. Não, mas você não Entendeu? precisa crer na minha, não, crer na Não, sua. ok. Eu tô crendo. Nada me abala da minha, Cissa, mas não eu me impede sei. de te amar. Não, claro, Não me tô te impede de ser perguntando. Ai, amiga. gente, super Eu tenho uma constrangedor. amiga catoliquíssima. Tá. O que eu acho desse trecho aqui? Eu tinha uma vizinha, não sei se ela era mãe de santo, mas eu sei que ela era da Umbanda. Toda vez que ela não me via, sei lá, eu tava indo pra escola, indo pra faculdade, na época da infância e adolescência, e depois início da fase adulta, às vezes ela falava, quando ela me via, né? Que Ansã te acompanhe, que São Jorge te proteja da chuva, que Exu abra seus caminhos. E eu falava amém. A minha avó, que é muito crente, quando eu vinha na casa dela, ela falava, na hora que eu ia embora, que Deus te abençoe, meu filho. Eu falava amém. E o meu avô, quando eu saía da casa dele, meu outro avô, por parte de mãe, ele falava que Nossa Senhora te acompanhe. Eu falava amém. E por que eu falava amém para 3 vertentes? Mesmo sendo ateu, mesmo sendo uma pessoa que não processa nenhuma dessas fés. Porque eu não tô falando amém pra Exu, pra Deus ou pra Nossa Senhora. Eu tô falando amém porque eu realmente acredito que quando aquela pessoa fala que Deus proteja, que Exu abra seus caminhos, vem de um lugar
de carinho, de cuidado, de desejar o bem. Então é muito mais sobre aquela pessoa estar me desejando o bem. Eu sei que está vindo desse lugar. Do que querer provar algum tipo de ponto, sabe? Tipo, ai, você tá errado, não acredito nisso. Muito pelo contrário, eu não vou ser o chato do rolê. Se alguém fala que São Jorge te abençoe e que não caia chuva sobre você até você chegar no seu serviço. Amém. Porque a pessoa está me desejando o bem, então eu sei que vem desse lugar. Então, gente, a gente consegue identificar quando que alguém tá te dando um abraço de carinho, de conforto, de amizade, ou quando alguém tá te dando um abraço de Judas ou de serpente, entende o que eu quero dizer? A Cissa, provavelmente, nesse discurso, nesse trecho aqui, ela parte desse princípio ela parte dessa ideia que eu tô querendo trazer aqui, que ela cita, né, Nossa Senhora e algumas entidades também, provavelmente de matriz africana, não vou saber os nomes corretos, me perdoem. Mas eu realmente acredito que ela é uma pessoa espiritualizada de sendo algo do bem e eu estou aceitando. A Fernanda nunca vai ser capaz de entender isso. E por que eu digo isso? Porque a fé dela, a Bíblia, não a permite que ela enxergue para além do que é permitido que ela enxergue. Qualquer discurso que não seja monoteísta, ou seja, um Deus só, aos olhos da Fernanda, é visto como maligno, é visto como o oposto, é visto como abominável. A Bíblia respalda isso e, obviamente, aqui ela não vai ser a chata do rolê e botar a mão na cabeça dela e repreender ela, sai Satanás, vai pra lá. Mas a maneira como ela falou aqui, que Jesus te cubra com o sangue do cordeiro, gente, quem é da igreja vai entender o que ela quis dizer aqui, sabe? Provavelmente ela viu ali nos olhos da Cissa alguma coisinha pra tentar pegar ela e ela simplesmente se sentiu ali, opa, aqui ninguém vai me pegar, eu vou indiretamente repreender essa entidade que está... Gente, com certeza passou isso na cabeça da Fernanda. Porque qualquer ponto de interrogação que você tente trazer para um cristão, ele vai associar isso como obra do maligno. Porque questionar a Deus é pecado. Logo, se você trouxer outras visões de mundo, outras visões de fé, outras formas de processar uma fé, para o crente isso está errado. Então, não tem como a Fernanda entender o que a Cissa quis dizer, porque a Fernanda não é permitida enxergar para além do que foi permitido a ela, segundo a Bíblia. Então, Breno, você tá querendo dizer que a visão dela, a visão de mundo dela é limitada? Sim, ela só vai enxergar o mundo com as ferramentas que é permitido que ela use. Para além disso, é pecado, não pode. Então eu entendo o questionamento da Cissa aqui, mas eu acho que a Cissa erra aqui em tentar estabelecer uma conexão pela religião com a Fernanda e não vai rolar, não vai rolar. A Fernanda simplesmente não vai conseguir enxergar o que a Cissa tá querendo dizer. Pra Fernanda, no ouvidinho dela, o que ela escutou foi: todo esse discurso é do diabo, eu não concordo com isso, porque o meu Deus é o único, absoluto, ponto final. É a fé dela. É a fé dela. Eu vou dizer que ela tá errada? Não. Eu não vou dizer que a Cissa está errada no discurso dela. Não é isso que eu quis dizer. Eu disse que o erro da Cissa foi tentar fazer com que a Fernanda enxergasse, da maneira como ela enxerga, o processar da fé. Entendeu? A Fernanda nunca vai enxergar como a Cissa enxerga, porque não é permitido que a Fernanda enxergue o mundo assim. Anitta, deputada. Gente, ela é catolicíssima. E nós somos amigas, comadres, tomar café da manhã. Maravilha. Todo dia. Eu tenho um lado da família que é espírita, que me respeita. Mas eu não mudo por causa disso. Eu não vou fazer um tipo pra você, pra te agradar. Você vai... Então, tá aí a questão. Quando a gente traz outras visões de mundo, pra eles, é como se a gente quisesse mudá-los. E não. Não. E eu entendo que é uma conversa que não tem uma resolução. Não tem como eu te explicar o porquê que eu sou da Umbanda, o porquê que eu sou espírita, se fosse o caso, tá? Não tenho religião. Fazer com que você tente entender, porque você, como cristão, não vai. Porque, aos seus olhos, a maneira como eu vivo é errado. E não tem conversa, não dá pra conversar. Me amar, eu sendo crente mesmo. Eu sou essa pessoa. Sim, então, eu não vou mudar por isso. Mas eu também não vou... você vai ver a minha vida e vai decidir se você gosta do que eu gosto ou não. Porque Jesus, ele veio fazer o quê? Dar o exemplo do Pai. Exatamente. Então, ele veio pregar o Pai. Pregando o Pai, o povo chegava nele. Assim como Lázaro foi ressuscitado.
Você sabe que queriam matar Lázaro depois de ressuscitado? Só porque ele cria em Jesus? Então, perseguição, a gente está por aqui, né? Ó, tá vendo? Perseguição. Não é perseguição você trazer outras visões de mundo, Fernanda. Não é. Só que para o crente, qualquer outra visão de mundo que não esteja na Bíblia é perseguição, é do diabo, é do maligno, é o oposto, é qualquer coisa. Por isso que não dá pra conversar com um cristão. Porque qualquer coisa que vai para além do pensamento dele, que a Bíblia o limita, ele já tem isso como uma ameaça. Então não tem como conversar, tá vendo? Ela meio que enxerga esse discurso, tem alguma palavra específica pra isso, mas mais globalista, assim, da Cissa, como perigoso, porque pra Fernanda, a única maneira de ter acesso a uma divindade que só é uma, é a maneira como ela segue a fé dela, a Bíblia dela. Entende, né? E hoje eu sou embaixadora. Olha que coisa mais legal. Tô sabendo. Sou embaixadora dos cristãos perseguidos no planeta. São 300. Ah, não, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui. Gente, cristãos perseguidos no planeta. Vamos lá. Não tem como defender um cristão que vai no Muro das Lamentações e simplesmente começa a falar de Jesus. A gente tem que aprender a respeitar e estudar a história também. Tem um vídeo na internet, eu não vou lembrar o nome de quem é, mas é um pastor que foi no Muro das Lamentações e simplesmente começou a pregar como se ele estivesse na Avenida Paulista, em São Paulo. Gente, o judeu não é cristão. E as pessoas parecem não associar isso, sabe? Eles ligam a Israel, Jesus, Deus. Ok que tem os judeus que de fato acreditam em Jesus, mas não é unânime. Eu não tenho aqui um dado agora de cabeça para poder falar. Mas se você pesquisar, realmente, eu diria aí que 70%, 80% dos judeus que moram em Israel e companhia, de fato, não acreditam que Jesus seja o Filho de Deus. Eles estão esperando a vinda do Filho de Deus até hoje. Então, assim, aí se o crente do Brasil vai pra lá, começa a pregar pra todo mundo, e aí a pessoa fala, meu querido, se põe no seu lugar, fique quieto. Eles têm isso como perseguição. Não, vocês só estão sendo chatos mesmo, ninguém quer escutar. É por isso que a gente tem que unir, vamos sem padrão, né? Eu te fiz essa respeito às diversidades. Agora que a gente tá chegando Sim, no final, respeito à diversidade. Mas eu quero ser sua amiga. Claro! Mas a gente... Quem quer ter amiga da Cia? Eu te passo o zap dela, Fernanda. Exatamente por isso. Porque no mundo cada vez mais... que as pessoas estão julgando mais uns aos outros, sabe? Dialogando menos, todo mundo fala e ninguém ouve uns aos outros. É muito importante a gente ter a importância do se lembrar sempre da importância do respeito, que é isso que a gente está falando aqui, do diálogo, né? A qualquer hora da, não, mas não tô falando de você, não, tô falando de mim também. Gente, ficou clima tenso, hein? Tô falando de você. Eu tenho uma amiga, né, que é sua amiga também, Fabiana, né? Realmente, eu acho que o erro aqui foi da Cissa em ficar um pouquinho na defensiva, em querer que a Fernanda enxergasse o discurso dela na maneira como ela estava querendo mostrar o discurso, e isso não vai acontecer. Não iria acontecer, infelizmente. Fabiana Paula Valera, ela é maravilhosa, ela fala assim, você tem que ter uma rede de apoio, Fê. E sabe por que isso acontece? Porque quando a gente fala de religião, parece que a gente não consegue separar o que é uma opinião, uma visão de mundo, uma leitura daquela fé, daquela Bíblia, daquela religião, daquele livro, etc., da ofensa. Então, se alguém tá falando mal, não falando mal, mas se alguém tá falando algo, exemplo, eu não acredito em Deus, ou eu não acredito na veracidade histórica da Bíblia, você pode ouvir este discurso como, ok, ele está falando da minha religião, e que ele não acredita na minha religião, ok. Mas muita gente acaba levando pro pessoal. Acaba sendo como se você estivesse ofendendo o time que a pessoa torce, entende? Porque eu entendo que a igreja vem de um lugar de senso de comunidade para quem acredita e para quem tá ali. Quando eu critico o cristianismo, a Bíblia e etc., eu critico porque eu cresci vindo desse meio. Porém, eu defendo
defendo mesmo, gente, falando de verdade, eu defendo mesmo aquela igrejinha que fica no meio da favela, lá na Palafita, ou então sabe aquela favela enorme do Rio de Janeiro? Esqueci o nome agora, gente, sou péssimo em geografia. Aquela favela do Rio de Janeiro que todo mundo sabe qual é, não vou lembrar agora, sei lá, não leio. Não me vem o nome agora. Imagina uma igreja de barraquinho de madeirite no meio daquela favela. Às vezes aquela igreja é o único local onde aquele jovem, seja homem ou mulher, vai ter contato com leitura diária, vai ter contato com música, vai ter contato com saber se comunicar, contato com jovens. Sabe, porque eu sei que muitas igrejas têm retiro, onde fazem gincanas, ou então a cantina no final do culto. Às vezes, gente, muitas vezes na igreja que eu ia, a única refeição do dia que algumas famílias tinham era no final do culto na cantina. Então, assim, eu entendo e incentivo, sim, a existência dessas igrejas pequenas, porque eu entendo o papel social delas em âmbitos onde o Estado falhou. Mas eu acho muito perigoso quando a gente começa a falar de uma universal, o reino de Deus, sabe essas big igrejas com 10 mil pessoas em cada culto e tem 3 cultos por dia e cada culto são 10 mil pessoas diferentes, totalizando 30 mil pessoas naquele dia. Perdeu a essência, virou negócio. Essa igreja eu nunca vou defender. Nunca vou defender, porque se Jesus existe, eu tenho certeza que ele não estaria nessa igreja. Ele estaria na igreja de Madeirite, lá na favela do Chaparral. Não sei nem que favela é essa, veio na cabeça agora. Uma rede de apoio, amigas. Sim, 5, a 6, igreja 3. é uma rede de apoio, eu concordo. À disposição. Eu concordo. No dia que meu pai morreu, Fabiana chegou de manhã na minha casa com o meu café da manhã e falou: come. Eu concordo. Isso aí. Fiz grandes amizades na época da igreja. Até porque eu acho que aqui o ponto não é instituição/religião. E sim, as pessoas esquecem que por trás de uma instituição, por trás de uma fé, existe o ser humano. E não é só porque a pessoa se considera ateu, por exemplo, que ela seja uma pessoa ruim. Muito pelo contrário, gente. Muito pelo contrário. Se você precisa acreditar em Deus para que você não faça o mal, parabéns, você é um péssimo ser humano. Não tem um pingo de humanidade em você. Bora. O que você precisa, Cissa, agora? Posso fazer por você? Ou você pode fazer por mim? Sim. Isso aí. É isso aí. Eu realmente enxergo isso e essa importância de pequenas igrejas no sentido social, mas apesar de entender, a minha crítica lá no começo que eu disse, né, que eu não acho que um pastor seja uma pessoa preparada para lidar com emoções e sentimentos de pessoas. Eu acho que isso tem que, sim, ser feito e administrado e conduzido por alguém formado, estudado, capacitado, com diploma. Mas o Estado falha e vai continuar falhando. Então, se a igreja, com esse discurso, tem o poder de tirar o jovem da rua e dar um violão na mão dele para ele ter uma função ali dentro da igreja, cara, não vejo nenhum mal nisso. Agora, quando vira uma big tech, ao ponto de chegar na política e ter uma bancada evangélica e quererem ditar se o casamento entre pessoas do mesmo sexo é errado ou não, aí, meu querido, aí realmente você tá pedindo pra que eu te critique. Então, assim, eu gostaria muito que nós vivêssemos em um mundo onde a religião não fosse o pilar principal que nos faz continuar. Porque, apesar de eu me considerar ateu, eu me considero uma pessoa de muita fé. E se você não entendeu o que eu quis dizer, provavelmente você não entendeu o que é acreditar em Deus. Fernanda, se um dia esse vídeo chegar a você, eu quero te dizer que você realmente é uma pessoa maravilhosa e que todas as minhas críticas aqui foram pertinentes ao seu discurso e não você como pessoa. Você é maravilhosa, você é uma ótima cantora, eu te enxergo como uma artista no mundo, no meio gospel maravilhosa. O seu livro realmente é muito bom, eu comprei para ler uns anos atrás. Realmente é muito inspirador. Cantei muito as suas músicas na igreja. Hoje não é uma fé que eu me enxergo, não é uma religião que eu me encaixo, não tem lugar pra mim na igreja, porque eu não sinto essa necessidade. Só que me perguntaram, né, quem eu acho que é quem tá certo, quem tá errado aqui. Não acho que a Fernanda ou a Cissa
estão certas ou erradas. Eu acho que houve uma divergência, porque é como se a gente estivesse colocando um santista e um palmeirense pra conversar. Acho que isso sangra um pouco também pra outras áreas na sociedade, tipo política, né? Lula versus Bolsonaro. A gente não tá falando sobre políticas públicas, sobre pautas sociais, a gente tá falando sobre fulano versus fulano. Então, é uma conversa que não vai chegar em lugar nenhum, porque nenhum dos dois lados está disposto a escutar o outro. A Cissa estava na defensiva, porque provavelmente ela não deve ter uma visão tão positiva com o crente. Convenhamos, eles nos dão motivos pra isso, né? E a Fernanda tava na defensiva porque ela não queria entrar em nenhuma saia justa e ela foi muito inteligente na maneira como ela ia respondendo pra não entrar de fato ali na polêmica, apesar que rolou dois momentos ali uma quase troca de farpas. Eu acho que a única questão aqui foi realmente a Cissa tentar fazer com que a Fernanda enxergasse o que ela estava querendo dizer a partir dos olhos dela. Que, sinceramente, sempre vai acontecer enquanto o ser humano colocar na frente dele a religião e esquecer que atrás da religião tá uma coisa que é a peça fundamental da humanidade. E que se chama humanidade. Olha só que legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peguem leve nos comentários. Vejo vocês na próxima e tchau! Gente, não sei se vocês perceberam, mas o meu brinco é de cruz. Eu sou um ateu, mas eu sou um ateu fashionista. Tem que me respeitar.